Quando lemos a respeito dos povos antigos, nos apercebemos do quanto eles davam importância aos seres extracorporais. Nesses tempos recuados da humanidade, eram chamados de ídolos, de deuses. Todos os povos tinham seus deuses que compuseram a doutrina dos mitos ou mitologia. Dessa maneira, encontramos mitos ou deuses de variadas envergaduras, desde o deus Thor, másculo, forte, até os orixás femininos, as Nanã Baruquê, as Iemanjá, do culto afro. Alguns antropólogos falam que isso é produto da mente humana, como se a mente criasse ídolos e passasse a imitá-los. No entanto, os antropólogos não se deram conta de que muitos desses mitos eram seres de tal maneira integrados à vida da coletividade, entrosados com o seu modo de viver, que se dirigiam a essas sociedades através de sensitivos, de médiums. Na velha Grécia, por exemplo, era comum o culto de Apolo no seu templo, que ficava numa região chamada Fócida, no Monte Parnaso ou Montanha do Parnaso. Periodicamente se reunia a comunidade para ouvir as suas comunicações. A sacerdotisa era, obrigatoriamente, uma jovem virgem que, além de cuidar do templo, dava ensejo a que Apolo se dirigisse à comunidade. Depois que ela inalava, através de uma frincha que brotava da rocha bem diante do altar, gases vulcânicos, entrava numa espécie de transe. A partir disso, o povo esperava silente a manifestação de Apolo, que lhes vinha falar dos destinos gloriosos da Grécia, das suas fases graves, das horas de fartura e daquelas de carência. Concluída a manifestação, o povo saía tranquilo, com a certeza de que se fizesse aquilo que Apolo lhes falara, a Grécia viveria bem. Tratava-se de um culto espiritualista. Era uma entidade, uma divindade mitológica da Grécia, que se valia da pitonisa para trazer mensagens ao povo. Ao lado do templo de Apolo, na Fócida, a Grécia nos mostra os mistérios de Delfos, de Eleusis, de tantos outros lugares onde igualmente os deuses falavam às comunidades. Não podemos descrer que muitos desses deuses não eram meras fantasias do imaginário popular, eram entidades espirituais. Em verdade, toda a Grécia, nas mais diversas regiões, vivia embalada por essa crença nos seus deuses, que não passavam de seres espirituais. Em todos os povos onde havia essa crença mitológica, existia como base o espírito imortal. A leitura que o povo conseguia fazer desses espíritos era envolvida em questões da psicologia popular ou da psicologia de classes, motivo pelo qual passaram a ser chamados de mitos. Esses mitos trouxeram benefícios à formação, à estruturação social dessas coletividades. Em alguns casos, muita paralisia, porque, de acordo com o mito formado, o povo passava a viver. Essas crenças nos deuses não eram apanágio apenas da Grécia, porque as encontraremos no contexto de outros povos. Desde Shiva, Vishnu, Brahma, Rama, Kali, vários outros deuses tomavam conta do imaginário da Índia e, através de criaturas sensitivas, chamadas rishis, eles se comunicavam, dirigindo-se às criaturas, dando conselhos, fazendo observações, orientando. Nas terras egípcias encontraremos a deusa Ísis, o deus Osíris, o deus Esculápio, diversos outros deuses em forma de animais, como o Boiapis, que faziam parte das crenças do povo. E adentrando outras regiões da África Negra, vamos achar os orixás, os oguns, os exus, as nanã, os Obaluaê. Verificamos que esses seres ligados à crença africana eram todos vinculados à natureza. Dando um grande salto por sobre tantos povos, vamos encontrar o povo hebreu politeísta. Antes do profeta Elias e até o seu período, o povo judeu era politeísta. Elias propôs um desafio aos sacerdotes do deus Baal, que venceu, demonstrando, conforme os narram os textos bíblicos, que era Jeová o Senhor verdadeiro dos judeus. Todos esses mitológicos não deixam de ser seres espirituais. Todos esses seres mitológicos não deixam de ser seres espirituais. Quando observamos pessoas se engalfinhando por causa das crenças religiosas, disputando qual seria a mais valiosa, mais poderosa, mais verdadeira, aprendemos que a religião verdadeira é aquela que maior número de homens de bem fizer, aquela que conseguir trabalhar mais profundamente o cerne das almas, porque todos nós, os que cremos em alguma forma de religião, acabamos sendo espiritualistas, e se somos espiritualistas, acreditamos nos espíritos. Nossos irmãos católicos romanos acreditam nos espíritos, embora não o declarem. Eles acreditam nos santos,
que mais não são do que criaturas que viveram na terra e que, depois de mortas, realizaram algum milagre, algum fenômeno, sendo-lhes conferida pela autoridade máxima dos católicos, através de um processo demorado, a dignidade dos altares, denominando-os santos. Logo, se alguém crê no santo A, no santo B ou C, está crendo no espírito que habitou aquele corpo um dia, um ser conhecido pela humanidade, conhecido pelas várias sociedades e canonizado após a morte. Os evangélicos ou protestantes, que não acreditam em almas de outro mundo, acreditam em espíritos, seja o Espírito Santo, seja o espírito satânico ou demoníaco, seja Jesus Cristo, que é o maior espírito que Deus mandou à Terra para nos servir como modelo e guia. Desse modo, nossa relação com os espíritos é muito mais profunda, mais íntima do que podemos imaginar. São os espíritos que ordinariamente nos dirigem. Comumente são eles que nos conduzem através dessa crença que alimentamos na capacidade que eles têm de nos auxiliar ou de nos atrapalhar. São seres espirituais, filhos de Deus como nós, que atravessando a cortina de sombras e cinzas da morte, vem à terra trazer sua sombra, se viveram mal no mundo, ou sua claridade, se trabalharam como verdadeiros servidores de Deus entre as criaturas.